tá começando mais um Papo de Maria e hoje o assunto ainda é sobre as mães, né? Estamos no mês das mães e aqui ao meu lado a Paula. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Eu Aline. não errei seu nome, né? Aqui, conta um pouquinho do seu nome, Paula. Eu brinco que quem acertar meu nome vai ganhar um sorriso. É Paula e não é Paola. As Paolas que me perdoem, mas eu digo que não é um hiato, não tem acento circunflexo, então é Paula. Mas, além disso, é um nome italiano e maior razão para chamar de Paula. Uhum. E a gente estava contando um pouquinho aqui da sua trajetória, da sua vida, né? Você vem de uma família toda italiana. 100% italiana. Como veio parar aqui no Brasil, essa família italiana? Todos italianos, não teve nenhuma miscigenação com outras nacionalidades, outras etnias. Então, meus avós, por parte de pai e por parte de mãe, vieram para o Brasil de cidades diferentes, por razões diferentes, em períodos diferentes, e se conheceram. E se encontraram aqui? Aqui. Meu pai chegou a pegar minha mãe no colo quando ela era bebê. Sério? Eles moravam na mesma rua, na Avenida Angélica, e se conheceram depois, mais tarde. E minha mãe só acabou aceitando se casar com meu pai, porque achou que ela foi convidada para um jantar, ela estava prevenida, achando, pronto, estão tentando arranjar marido para mim, mas quando ela soube e achou que ele fosse casado, ela falou, ai, que bom, não é um jantar encomendado para me fazer casar, e ela relaxou. E aí, quando ela relaxou, eles tiveram a oportunidade de conversar. Se conheceram e a partir daí começaram a namorar. Ai, que legal. E que coincidência. Meu pai frequentou a casa da minha mãe porque ele era amigo de um primo da minha mãe. Então, por isso ele chegou a pegá-la no colo, porque eles tinham 19 anos de diferença. Naquela época tinha uma diferença grande, né? Hoje a gente tem mais esse olhar, né? Mas naquela época tinha essa diferença grande, né? De idade. Tinha. E ele tinha acabado de chegar da Itália, estava bronzeado, estava lindo. Ele tinha a cara do Paul Newman. Era muito bonito. E que lugar da Itália? Ele era de Roma. De Roma. Na verdade, de Marino, que é uma cidade do lado de Roma. Eu tenho muita vontade de conhecer a Sardenha. A Sardenha eu também tenho. É uma ilha, né? É uma ilha belíssima. Belíssima. E com muitas histórias, né? Muitas histórias. Porque tem os cemitérios abertos, né? Tem. E são bem legais. Deve ter muita Sardenha é um pequeno Caribe na Itália. Italiano. Né? Eu não conheço tanto, infelizmente. Conheço bem toda a Itália. Cheguei a morar lá. Sou apaixonada pela Itália. Então, tive a oportunidade, tenho grandes amigos por lá, sempre que vou é uma delícia. Me sinto em casa, na verdade. E como que começou a sua trajetória, né? O tema do nosso bate-papo, né, é mãe de coração, destino ou contabilidade familiar. Por que esse tema? Vamos falar um pouco dele? Vamos lá. Eu me casei tarde e quando a fábrica já estava fechando. Então, não tive oportunidade de ser mãe, mas isso nunca foi um estresse muito grande para mim. Eu imaginava, falei, se eu não fui mãe, alguma razão terá. Algum outro trabalho ou missão será. E como eu queria muito me casar, eu fazia as minhas cartinhas, e nas minhas cartinhas eu colocava como eu queria o meu marido. Sim. E a partir de um certo momento que eu vi que a idade estava chegando e a fábrica ia fechar, eu falei, bom, então a partir de agora eu aceito pacotinhos. E qual não foi a minha surpresa quando eu conheci o meu marido, e acho que numa das primeiras conversas ele falou assim, eu tenho meus filhos e eu quero que eles venham viver comigo. Tá certo. Ele estava divorciado, as crianças estavam com a mãe, e eu falei, ok, mas com tempo. E assim foi, assim que ele conseguiu se estabelecer, porque ele ainda estava se organizando, assim que ele conseguiu se organizar, eram 2 meses que nós estávamos morando juntos, e a mais velha vem para casa. Com a mais idade? velha tinha 17 anos. 17. E veio já. ela estava num período que ela não estava se dando
muito bem com a mãe. Uhum. E aí ela pediu para ficar com o pai. E para mim foi um choque. De repente, uma criança de 17 anos em casa. Foi evidente que tivemos nossos perrengues, nossos estresses, mas hoje nós nos damos muito bem, graças a Deus. Uhum. Hoje ela já está com 25 anos. Ela estuda fora. Mas temos uma afinidade muito grande, graças a Deus, conversamos bastante. Legal. E assim é. E depois de 2 anos, o mais novo veio para casa do pai. Ele veio já ainda criança, tinha uns 10 anos, mais ou menos. E um querido, um fofo, nos demos super bem desde o começo. Agora que ele está com 17 anos. Então, os perrengues estão começando agora. Mas eu já estou mais... Os adolê. mais tranquila. Uhum. Então, eu sabia que eu poderia ter, eventualmente, crianças que pudessem vir como um entre aspas, anexo, né? Uhum. E aceitei os dois com amor de mãe mesmo. E assim nós temos uma convivência tão boa que a mãe frequenta a casa. Ah, que a mãe ótimo, frequenta né? a nossa Isso é casa. muito bom. E a particularidade é que eu tenho algumas características que ela tem características que eu não tenho. E nesse processo todo, foi muito importante tudo isso, porque a gente pensou muito nas crianças. Tanto Seria que é mais tão bom, né? Se muitas famílias pensassem pudessem assim, trazer a mãe, o pai, né, para esse elo familiar todo, né, seria... sem dúvida, né? Então você tem, ela inclusive houveram situações complicadas durante esse período, mas nós fomos entendendo. Então tem uma situação que uma delas, a mais velha, a Bia, falava assim: ai meu Deus, e se eu for me casar, vocês vão se estapear? Eu falei, não, Bia, eu não sou assim. Uhum. E a tua mãe também não é. Uhum. Uma hora vai chegar que nós vamos nos entender. E isso, uma hora chegou. Ela veio me agradecer por cuidar das crianças, porque ela teve algumas questões de trabalho, foi trabalhar longe. Então, foi muito natural tudo que aconteceu. E hoje eles frequentam a mãe, frequentam a minha casa. Dia das Mães, passamos as duas juntas normalmente. Enfim, e assim, ela faz questão que nós passemos o Dia das Mães juntas. E se tornaram amigas, né? Sim, que é muito legal. Sim, é uma convivência que muita gente pode achar estranho, mas eu acho não que deveria, né? Não, a gente é pelo bem dos dois, né? Então, hoje em dia, é tudo muito mais sereno, é muito mais tranquilo, justamente porque não existe rusga entre as duas famílias, né? E como você se sentiu nessa maternidade? Assustada no começo, normal, porque ninguém vem com um manual de instrução, muito menos eu. Então, assim, quando você tem um bebê, você imagina que tem a tua mãe para te ensinar, tem eventualmente algumas pessoas mais velhas para te ensinar, mas eu me vi numa situação que eu tinha que lidar com uma criança e um adolescente e tive que aprender muito, com muita humildade, e entender que eu precisava, até então eu vivia sozinha, eu tinha minha vida, minhas manias, né? E a partir desse momento, não, a partir desse momento tem 2 seres na minha casa, né, na nossa casa, e a gente precisa entender que eles têm voz, que eles têm necessidades e tudo mais. Então, facilita que eu também sou canceriana. Né? Então, não só vim para exercer a maternidade. E então, eu sou muito acolhedora com as crianças, sou muito mãezona mesmo. Então, é diferente da mãe deles, que é muito mais corporativa. Sim, do trabalho, né? Mas ela é divertida e ela consegue fazer algumas coisas com os dois que eu não faço. Sim. Então, somos complementares. Que legal. Eles têm a sorte de ter 2 mães muito diferentes. Sim. E na psicogenealogia, como você trouxe essa ferramenta para você e o que ela te trouxe de entendimento? Eu acho que eu vou explicar primeiro a contabilidade familiar e depois eu entro na psicogenealogia para a gente continuar. Bom. A contabilidade... a psicogenealogia faz com que a gente estude a nossa árvore genealógica e conheça as histórias que acontecem na nossa vida. Meu avô
era uma pessoa que gostava, como um bom taurino, ele gostava muito de viajar, de passear, de ficar bem e tudo mais. Ele morava na Itália, e teve um período que ele veio para o Brasil. Na verdade, ele casou com a minha avó, porque minha avó era brasileira, não falava uma palavra de português, mas era brasileira, casualmente. E aí ele queria fazer América. Então ele veio para o Brasil com a minha avó e começou na verdade, eles montaram uma loja na Avenida Ipiranga, se não me engano, que era um armazém Itália. Então ele veio como importador de produtos italianos em São Paulo. Fez a sua pequena fortuna, não foram grandes quantidades, mas, enfim, quando ele cansou do Brasil, ele foi para a Itália. Nesses vir, ele foi tendo os filhos. Então, e os filhos não o acompanhavam. Então, o que ele fez? Ele colocou vários filhos no colégio interno. Ele não cuidou das crianças. Ele entregou as crianças para alguém, para uma instituição cuidar. Então, meu pai foi para o colégio interno, o irmão mais velho. As mães não opinavam. Minha avó não opinava. Um patriarca. Ele era muito mandão, e ela era muito mais dócil, a minha avó. Então, meu pai foi para o colégio interno, né, o internato, meu tio foi para lá, e outros também foram para, eram 5 filhos. Eles também foram para, ou ficaram com primos e tudo mais. Na psicogenealogia a gente fala, quando você não assume ou não cuida dos seus filhos, você entrega para outra essa função, acontece que aí eu entendi por que eu tinha 2 enteados, minha irmã tem uma enteada, eu tenho um primo que tem um outro enteado, ou seja, nós estamos cuidando de filhos de outros porque os nossos não cuidaram dos próprios filhos. E existe uma mãe sem os seus passarinhos, né? Com o ninho vazio. A sua avó? A minha avó, sim, ela lidou com isso. Mas ela era muito quieta, ela não falava. Era calada. Era muito calada. Minha avó era uma pessoa que infelizmente, eu a conheci, já estava com um pouco de demência, então ela não me reconheceu. Então eu não tive contato com essa avó, porque ela morava na Itália, e eu fui para a Itália em 2016, que foram os últimos anos dela. Então ela não sabia quem eu era, não me reconhecia. Então, infelizmente, eu não tenho muito o que falar dela, a não ser de ver. Ela já estava com idade, já estava com mais de 90 anos. Mas ela era muito dócil. Ela viveu isso. Você traz no livro, né, que você também era uma criança muito quieta. Eu era. Eu fui uma. E você está ligada com a sua avó? Não, com ela especificamente não. Eu estou mais ligada com a minha avó materna. Eu sou doble da minha avó materna. Eu nasci no mesmo dia que a minha avó materna. E a minha avó materna também abaixava a cabeça como esposa de italiano. E meu avô era um italiano, outro taurino, bastante mandão. E, curiosamente, os 2 avós, materno e paterno, faleceram no mesmo dia e no mesmo ano. Caramba! No mesmo dia, Na minha família, o que não faltam são síndromes de aniversário. Qual que é o mês? Foi dia 26 de março de 1981. Eu lembro da data, eu lembro do dia. Eu lembro do meu pai, que tinha acabado de receber a notícia do meu avô, que havia falecido na Itália, às 6 da manhã. E às 10 da manhã, minha mãe recebeu a notícia do meu avô, que tinha falecido em São Vicente. E eles me colocaram no ônibus da escola. Eles estavam com o carro atrás do ônibus da escola. E os 2 não sabiam para lugar nenhum, porque os 2 estavam perdidos. Sim. Os 2 estavam sem chão. Então, os 2 avós morreram no mesmo dia. E como que foi esse... Eu era pequena. Eu tinha 11 anos, 10, 11 anos. Então, eu lembro só dessa cena dos meus pais completamente perdidos no meio de uma situação, de uma notícia dessas. E nenhum dos 2 conseguia acudir o outro, porque os 2 estavam sofrendo a mesma coisa. Sim. E como você traz essa ferramenta da psicogenealogia para a sua maternidade? Quando você entende o para que você veio
e o para que as coisas acontecem, eu entendi que, por exemplo, a minha maternidade com crianças que não são minhas veio para resgatar essas crianças que não foram cuidadas pelos próprios pais. Então, ela veio para fechar um ciclo. Tá. Né? Então, à medida que você consegue trazer aquelas pessoas, formar um lar, fazer com que elas sejam felizes lá dentro, então eu sinto que eu cumpri uma missão. Que legal, que legal. Ainda mais agora que os dois, daqui a pouco, uma já está voando e o outro em breve. Sim, Tá com 17, né? 17. E você morou fora também, né? Morou na Itália. Morei 5 anos em Curitiba, na República de Curitiba. Morei 2 anos na Itália, que eu consegui uma bolsa para um mestrado na Itália. E você descobriu porque você é tradutora? Eu descobri porque que eu tô... Sim, tem mais uma questão na psicogenealogia aí, sim. Primeiro porque é resgate das minhas raízes, que eu sou italiana. Meu pai dizia que gato que nasce no forno não é biscoito. Então, sou de sangue italiano, nasci no Brasil, mas de descendência... das raízes italianas absolutas. Então, assim, eu sou italiana dos dois lados. Não que eu seja diferente, melhor ou... Nada disso. Simplesmente é a minha característica. E outra coisa, descobri que o meu bisavô trouxe os italianos da Itália para o Brasil. Olha Minha irmã hoje ajuda, porque ela faz assessoria para a cidadania italiana. Eu sou só a tradutora. Ela faz tradutora, nós duas somos tradutoras juramentadas, mas ela resolveu abandonar a carreira dela de medicina veterinária para fazer assessoria para a cidadania. E hoje ela é reconhecida por isso. Então ela está ligada a este bisavô da família da minha mãe, que ele trouxe os italianos para cá. E ela leva os descendentes de italianos para a Itália. De volta? Que legal, né? Então, quando a psicogenealogia foi me trazendo todas essas conclusões de uma série de coisas, e você ganha uma serenidade, porque você fala assim, uau, tanto trabalho, agora eu já sei porquê. Né? Exato. Tem um porquê. E é legal a gente trazer isso aqui, né? Porque às vezes a gente não sabe que a nossa profissão também é uma reparação, né? Então, por que eu escolhi medicina? Por que eu escolhi ser um policial? Farmácia, para mim, traz isso. Sim, por que a farmácia também? Eu sou a única farmacêutica da minha família. Tá. E eu cheguei na farmácia pelos motivos mais doidos. Eu sabia que com 12 anos eu fui visitar um laboratório e me apaixonei por um laboratório. Então, era um laboratório na área de perfumaria, que meu tio trabalhava na indústria de perfumaria. E aí eu decidi, eu falei, eu vou fazer alguma coisa que tenha horas de laboratório na faculdade. Não sabia que era farmácia, eu nem sabia que existia uma faculdade de farmácia. E aí eu fui fazer pesquisas. A primeira vez eu entrei na universidade, no vestibular em Química, mas ainda não era exatamente isso que eu queria. Passei mais um ano estudando as profissões e tudo mais. E aí eu descobri que a farmácia... O meu critério era qual a faculdade que me dá mais horas de laboratório. Tá, você só queria isso? Só queria isso, laboratório. Mas sabia por quê do laboratório? Não, eu fui descobrir com a psicogenealogia, essa coisa mais louca. Cheguei na farmácia, me formei em farmácia, trabalhei mais de 20 anos, quase 30 anos na indústria cosmética com inovação de produtos. E aí, depois que eu já estava trabalhando, estudando com a psicogenealogia, eu entendi. Eu tive vários episódios de saúde muito sérios. E eu descobri por volta do ano... Quando eu voltei para o Brasil, depois de ter morado na Itália e na França, eu passei por várias cirurgias e vários problemas de saúde. E minha mãe falou assim, eu tenho a impressão de que você tem uma doença que existe na família. Eu falei, fale-me mais sobre isso. Porque algumas pessoas tinham falado, você tem algum problema no sangue, você tem alguma questão no sangue e tudo mais tal. E aí nós chegamos à conclusão, não clínica, mas sintomatológica, sim, de que eu tinha porfíria intermitente aguda.
Porfirite, remitente aguda, eu já explico. É uma doença onde o sangue tem é uma doença rara que que é mais frequente para os italianos do norte. Isso veio da família da minha mãe, que é do norte da Itália. Nossa, pontual assim? Do norte, mas da região do Vêneto, mais próximo da Áustria, que é exatamente de onde nasceu a minha bisavó. Uhum. E essa porfiria, um dos sintomas dela você pode ter sintomas neurológicos e sintomas dermatológicos. A minha é neurológico. E 2 pessoas da minha família faleceram com isso aqui. Porque elas não souberam que elas tinham essa condição. Qual é o grande problema? A gente não sintetiza uma série de medicamentos. Então, eles se tornam... E você trabalha com medicamento. Olha só, onde eu fui parar. E eu nunca gostei de tomar remédio. Uhum. Então, eu descobri que os remédios, e a grande maioria dos remédios, são tóxicos para mim. Caramba, então você tem uma missão muito importante aí. Sim. O que acontece? Eles não são metabolizados, eles se acumulam, eles ficam neurotóxicos. Eu posso chegar a tetraplegia, se eu não tivesse sabido. Meu Deus. E isso você soube pela sua faculdade? Pela minha mãe, depois de eu ter passado por todos os meus problemas de saúde. Que foi recente. Minha mãe faleceu em 2021, mas eu soube disso depois que eu voltei para o Brasil, que foi por volta de 2013, 2014. Então, nesse período, eu acabei descobrindo, e eu falei assim, aí eu comecei a juntar os pontos. Falei, olha, eu tive alguns surtos, e porfiria chama porque a urina fica roxa. Porque ela é rica em porfirias. Eu lembro já de ter visto isso. Nossa. Mas o problema é que quando você vai fazer o diagnóstico em laboratório, você precisa estar no meio do surto. E aí eu não entrei mais em surtos. Entendi. Porque eu entendi o que me causaria os surtos. E a partir de então, se eu tomava pouco remédio, aí eu parei de tomar totalmente. E aí que a gente vai para a resposta que você fez, para a pergunta que você fez. Como é que eu cheguei na psicogenealogia? Mas só para concluir aqui, a farmácia, eu acabei fazendo, foi uma profissão reparadora, que eu comecei a descobrir o que eram os medicamentos, não tomava os medicamentos e entendia como eles funcionavam para que eu me salvasse. Para o seu organismo. Para minha sobrevivência. Gente, é a louco. psicogenealogia é maravilhosa. Então, assim, à medida que eu fui fazendo o curso, como diz uma colega nossa, não eram fichas caindo, eram bigornas caindo. Box, a gente ia ficar... Bigornas. Então, assim, eu tenho várias situações. E aí, o que aconteceu? Depois que eu voltei para o Brasil, eu trabalhei muito com consultoria na área de inovação cosmética. Um belo dia eu cansei. Falei, na verdade eu tive alguns clientes que foram tão absurdos, mas tão absurdos que eu falei, eu vou entregar meu CRF, eu não vou fazer isso mais. Porque tinha gente que fazia uns cosméticos porque tinha canalizado e misturava as coisas mais absurdas e queria que eu assinasse. Eu falei, não faço mais isso. E aí eu falei assim, bom, então eu vou trabalhar com tradução. Aí veio a pandemia, fechou as fronteiras, a tradução eu não pude fazer, porque não tinha tradução para fazer. E aí uma amiga me trouxe para estudar as leis biológicas, na medicina germânica. Eu fui estudar. Na hora que eu fui assistir... O livro Cabalhon? Também leu o livro Cabalhon? Cabalho? Não, esse não. Eu li o do Dr. Hammer. Cabalhon veio depois. Tá. E com a medicina germânica eu fiz 2 vezes o curso, porque ele vai trabalhando todos os conflitos e os sintomas e você consegue resolver sem medicação. Então, para mim, caiu como uma luva. Eu fiquei encantada com isso. Eu fiz o primeiro ano, eu falei, não, acho que eu preciso estudar isso aqui de novo. Fiz o segundo ano. No segundo ano, me caiu bônus psicogenealogia. E quando eu vejo a Letícia, e quando eu ouço o que ela está falando, eu começo a chorar. A alma parece que reconhece. É isso, é isso, é isso. Eu falei assim, para tudo, que eu não quero saber de mais nada. Eu quero a psicogenealogia. E aí eu fui a primeira turma presencial que ela deu depois da pandemia. Que legal. E me apaixonei desde o primeiro momento.
Então, assim, foi um concatenar, né, de coisas. Então, assim, a farmácia, largar a farmácia me levou à tradução, que me levou a abandonar a tradução por causa da pandemia. Então, a pandemia teve sua função também. Sua função. E aí eu fui para as terapias, primeiro para resolver minhas questões. A partir daí eu saí e consegui ver o mundo de outra forma. E para mim tudo mudou. Depois da medicina germânica. E depois da medicina germânica chegou a psicogenealogia. Eu falei assim, pronto, agora eu tô feliz. Me encontrei. Que é esse sentimento que a gente tem. Nossa, me encontrei. Encontrei você, Lê. A Letícia é fantástica. Ela, nossa, eu falo que ela é luz, assim, ela leva luz para as pessoas. Sim. Porque você traz um entendimento da alma, né? Como ela fala, né? Cai as fichas, né, na cabeça e são muitas. Ela não gosta de falar curas, mas para mim são curas. Da alma. A gente tira peso das costas, tira sombras dos olhos. Nossa. A gente. O véu, né? E isso não acontece. É importante que a gente diga que não acontece de uma hora para outra. Não. Isso vai acontecer ao longo do tempo. A gente vive a psicogenealogia todos os dias, assim, todos os dias. Em vários campos da vida, né? Desde a profissão, das doenças, dos mandatos, enfim, da maternidade, né? Sim. Então, o que representa a psicogenealogia no todo para você hoje? O que você fala para as pessoas que não conhecem ainda essa ferramenta, né? A psicogenealogia é uma ferramenta, eu digo que muito matemática, como a Letícia fala, né? E ela te traz clareza sobre todos os eventos, os aniversários de eventos que aconteceram na tua família, mas ela traz muitas respostas de perguntas que a gente nunca teve. E eu brinco e eu falo para os meus clientes, quando eu estou apresentando a psicogenealogia, que além de você resolver questões que te incomodam, um atendimento de psicogenealogia é um resgate da história familiar que você nunca teria se você não tivesse se aventurando a fazer um atendimento de psicogenealogia. Porque ela envolve uma busca muito profunda, uma pesquisa muito profunda mesmo. E cirúrgica, né? Cirúrgica. E eu digo que você pode responder o questionário que a gente entrega de duas formas. Superficialmente, você vai ter respostas superficiais. Ou você pode mergulhar. E aí a transformação é absolutamente inevitável. É transformadora mesmo. Isso eu entendi melhor ainda quando eu me submeti a um atendimento. Legal. Porque faz diferença. Quando você passa, porque o questionário não é confortável. Não é fácil. Não é. Não é. E o psicogenealogista não vai passar a mão na cabeça. Não. Ele vai botar o dedo nas feridas. Então, precisa ter coragem, mas precisa querer realmente encontrar essas respostas, né? Sim. E a psicogenealogia, a gente tem uma leitura também de como você escreve no papel, né? De como você coloca alma naquela caneta ali, né? Como você desenha sua árvore. Tudo tá contando uma história. Então é por isso que é tão importante esse formulário. Esse formulário é respondido à mão, né? Respondido à mão, árvore genealógica desenhada de próprio punho. O átomo social, que é uma outra ferramenta que a gente utiliza também, quem tem oportunidade, mas assim, na psicogenealogia, várias ferramentas são informação, mesmo a falta de informação. Aquelas que você não consegue responder. Por que eu não estou conseguindo responder isso aqui? Não, mas é uma das coisas que eu falo com os meus clientes. Porque o que eles mais reclamam, eu falo assim, mas é muita coisa que eu não sei responder. Eu falei, calma, firme e forte, que as respostas vão chegar até você. E chegam. Então, na hora do atendimento, elas falam assim, as pessoas da minha família estão impressionadas como as informações chegaram das formas mais absurdas, mais loucas e mais imprevisíveis para responder isso aqui.
Falei, pois é. A Letícia fala que quando você dá um passo na direção da sua árvore, ela dá um passo na tua direção. E é muito mágico. Sim. Eu vi isso acontecendo comigo, com familiares, com pessoas próximas e com os meus clientes. E o formulário você não vai preencher de um dia para o outro. Não. Às vezes vai precisar de uma semana, de 15 dias. Eu sou um pouquinho mais condescendente que a Letícia. E eu tenho gente que está demorando bastante tempo para responder meu questionário. O questionário demora, né? Demora. E faz parte, porque você está acessando coisas ali do seu inconsciente, né? E trazendo à luz. Então, é uma ferramenta mesmo muito incrível. Muito potente. E quando você faz o atendimento, as pessoas entendem o porquê das perguntas. Sim. Até então, algumas delas ficam ressabiadas, mas eu costumo fazer ter uma conversa com cada um antes, para alinhar expectativas. Porque às vezes a pessoa realmente fala assim, mas para que tanta coisa? Eu me sinto invadido, mas não tem outra função a não ser devolver para você aquilo que você mesmo escreveu, mas você não tinha consciência disso. E precisa, né, desse mergulho dentro. Porque você está buscando dentro, você não está buscando fora. Porque a gente tem muita mania de procurar fora, né? E para mim, pelo menos, a ferramenta me trouxe a responsabilidade dos meus atos. Você não tem mais como apontar o dedo pro amiguinho do lado, depois eu fico da psicogenealogia. Não. Então, porque você veio nesta família, tem um para quê, porque você veio com este nome, tem um para quê, porque você escolheu esta profissão, tem um para quê, porque você vive neste período, e com estes irmãos, e com essas pessoas na tua volta, tem um para quê. Na hora que você entende tudo isso, você para de se questionar, Sim. Você entende, aceita, aquilo que precisa ressignificar, ressignifica. Sim, com muito amor. Com muito amor. Porque a gente enxerga aquela dor com outro olhar. Você sai do papel de vítima para protagonista. Isso. E é muito bonito. É muito transformador mesmo. Quando você vê uma pessoa que se empodera. Eu, por exemplo, tive o caso de uma profissional super competente, dona de uma escola de terapias. E que ela não conseguia fazer dinheiro. Não conseguia ter prosperidade. Eu falei, mas como? Com tudo isso? Tudo isso, né? E na hora que nós fomos avaliar na árvore dela, ela falou assim, Paula, me explica isso, por favor, que eu não estou conseguindo enxergar. E aí nós fomos verificar 1, 2, 3, e ela estava numa situação que ela também não sabia se separava, se não se separava. Enfim, na hora que você vai fazer a investigação na árvore dela, ela veio de dois antepassados que tinham se casado, uma vez tinham ficado viúvos ou separado, e era sempre a segunda família que herdava o dinheiro, a fortuna. E ela era descendente da família que ficava sem dinheiro. Então, da mesma forma, ela tinha medo de se separar. Sim. Da mesma forma, ela tinha dificuldade de ganhar dinheiro, porque o marido poderia passar para a segunda família. Sim. E aí ela ficava travada. O medo, se eu separo, eu fico sem dinheiro. Exatamente, porque o dinheiro vai para a segunda família. Foi esse o padrão que aconteceu na minha família até agora. Sim. E aí, na hora que eu expliquei, a ficha não caiu na primeira vez. Aí nós falamos umas 2 ou 3 vezes depois, eu falei assim, é assim? Ah, meu Deus. E quando cai... Foi impressionante, porque aí eu vi a mudança nos posts dela no Instagram. Eu falei, agora eu vi sorriso da tua alma. Agora eu vi teus olhos brilhando. Agora eu vi que você está liberta daquela sombra. E aí hoje... E é bonito, né? É muito legal. É muito bonito. Você acompanha. A Lê deve ter A Lê tem uma enciclopédia de transformações. É bonito, né? Porque você dá autonomia para aquela pessoa, né? Você fala, vai, que bonito, vai. E a psicogenealogia não te pendura com 50 mil sessões. São 1, 2, 3 no máximo. Exato, exatamente. Isso é importante falar. Sim, né? Sim.
Então, e é gostoso porque, assim, eu tive oportunidade de ter clientes e a gente pode fazer online, né? Então, eu tenho clientes do Brasil, tenho gente que está na África, na Europa, nos Estados Unidos, não importa onde esteja, a gente consegue atender, consegue ajudar. Então, é muito legal. Tem algum caso que foi muito difícil para você? Olha, teve um que eu acabei de entregar ontem, que, na verdade, o motivo de consulta dela não era uma questão... ela é terapeuta também, de outras coisas, ela tinha uma questão... como é que eu vou dizer, um nó na família, e ela queria entender e esclarecer um pouco essas questões, né? Foi mais difícil porque tinha informação demais. E ela tinha simetria com pelo menos umas 10 pessoas na árvore. Então, na hora que você vê simetria, quando você tem um atalho, quando você é aquela pessoa com quem você tem uma ligação mais forte, e ela dá uma dica do que você tem que investigar. Então, quando você teve esse caso e teve um outro caso de uma outra pessoa chamada Maria, que ela tinha portuguesa, ligada a pelo menos umas 15 Marias na família. Caramba. E aí foi muito difícil até eu chegar, porque foram um dos primeiros atendimentos que eu fiz, né? Então foi desafiador por ser o primeiro. E todas as Marias tinham problema de submissão aos maridos, de sofrimento, de violência. Essa Maria veio justamente por uma questão de relacionamento. Violento. Não, ela não conseguia se relacionar com ninguém. Porque se relacionasse, todas as Marias do sistema dela sofriam. Sofreram, foram submissas, tiveram problemas. Sim, né? Melhor ficar sozinho. Melhor ficar sozinho. Tanto que ela nem buscava um marido em Portugal, ela buscava no Brasil. Mas, enfim, até porque teve uma história de uma parte da família que chegou a morar no Brasil, teve muita fortuna, mas mesmo assim os relacionamentos não eram felizes. Então, essa foi um dos primeiros, foi um dos mais complicados. E esse último, que teve informação demais, e eu tive dificuldade para saber aonde eu iria buscar o programante. E o programante explica um pouco do programante. O programante foi o primeiro evento traumático que gerou um desconforto. Então, por exemplo, eu posso dizer, vamos supor, no caso de abuso, né? Alguém que foi abusada na família. A partir daquele momento, aquele abuso virou o programante de situações e comportamentos futuros, até para outras gerações. Então, eu posso ser uma pessoa que vai desenvolver obesidade por questões e não consegue emagrecer e proteção. Posso desenvolver uma dificuldade para me relacionar, porque o relacionamento pode representar algum problema. Enfim, então aquele abuso que foi gerado, ele nunca acontece sozinho. Na árvore, outras pessoas vão acabar expressando esse abuso de formas diferentes, né? Que inclusive é o tema da minha história em coautoria no livro com a Letícia. E então esse abuso, ele aconteceu, sei lá, 3, 4 gerações atrás. Mas ela está lá dentro, virou um segredo, ou virou uma vergonha, mas ela está lá. E ela pode reverberar para os descendentes de formas muito diferentes. Aquela pulguinha vai pulando, né? Vai pulando enquanto até a gente alguém olhar para ela. Não olha, ela vai continuar incomodando as gerações seguintes. E como foi para você... sobre o que você escreveu no livro, né? Quem quiser vai ter que comprar o livro para ler, né? Mas você traz aqui uma parte da sua vida, né? Você ainda na sua infância, eu li, muito bonito. Aliás, eu adoro esse livro aqui, eu leio com os meus filhos. E uma dica, eu fui ler, né, com meu filho sobre a parte do abandono. E eu fui tentando falar para ele, né? Você sabia que a história da mamãe também é muito parecida com essa daqui? A mamãe também não foi criada pela mãe. E ele, não quero ver essa história.
Não, essa história incomodou ele, né? Negando. Do abandono, né? Porque por mais que ele tenha mamãe e papai, no íntimo dele ele tem uma É a questão de memória abandono. celular, né? É. As células sentem É. isso, é. E é engraçado, porque eu tava até conversando com a Lê a última vez que ele esteve aqui, e agora também as fichas vão caindo, né? Quando a gente fala assim, vão falando, né? Ele tem uma coisa assim, comigo. Eu prefiro meu pai, né? E a memória que ele tem é que eu não tive minha mãe, eu tive meu Ele pai. não sabe lidar com isso ainda. É É desconfortável, mas ele não sabe lidar. e eu não tive minha mãe. Ele tem a mãe dele, mas eu não sei o que eu faço com ela. Então, isso é psicogenealogia. A gente vive ela todos os dias e Vive. todos os dias a gente vai falando: como eu estou fazendo aqui agora com vocês, ao vivo. Fichas caindo. Ele está, né, conectado comigo, né? E aqui tem a parte, né, a sua parte, a parte que você fala de como você era uma criança quieta, né, que você não conseguia falar os nãos. Minha grande dificuldade até pouco tempo atrás era não falar não. Eu não conseguia dizer não. E o dizer não significa colocar limites. E ele reflete questões de abuso na árvore. E eu descobri depois abuso na árvore. Então, esse comigo não aconteceu nada, mas a gente sabe que tem na árvore. E a coisa mais curiosa e mais triste que eu vi, que quando nós lançamos esse livro e eu falei sobre o assunto, a questão abuso é tão comum. Muito. Tão comum, mas é tão comum. Eu diria que 90%. 99,9%. Quantas pessoas vieram falar, olha, eu tive caso na minha família, eu tive caso na minha família. Então, alguma coisa que a gente pode falar assim, puxa, eu me envergonho disso. Eu falei, não, eu simplesmente quero me libertar dessa dor, né? dessa dor. Que é uma dor. E ela se reflete de várias formas. Então, pode ser numa pessoa que tem essa dificuldade de falar não, como foi a minha infância inteira, né? Ela pode ter questões de relacionamento muito sérios, de intimidade muito sérios. Sim. E até do ponto de vista de resgates de, como a gente não comentou, mas assim, de cheiros. Sim. Vai que essa situação aconteceu num campo de lavanda e você não sabe porque você não gosta de lavanda. Exato. Tá lá na tua memória, tá na tua memória celular. Então, é algo que também eu investigo, por exemplo, nos meus atendimentos. Ainda está em nível de estudo, né? Porque não existem estudos sobre isso. De associar a memória olfativa com a memória afetiva. Com trauma? Com traumas. Ou com traumas ou com ancestralidade. Isso amanhã pode também ajudar no caso de adoção, na hora que nós vamos investigar quais são as origens daquela criança através dos cheiros. O que ela gosta, o que ela não gosta. Então, assim, por enquanto é ainda uma hipótese. Eu tenho algumas hipóteses que eu já fiz a partir de um levantamento, mas ainda é muito recente, é muito pouca informação, muito pouco dado para a gente poder dizer, não é assim. Mas já começou, né? Já comecei. E é assim que a gente vai descobrindo, né? Testando. Eu tenho uma memória com cheiro, todo mundo tem, né? Tem. Eu lembro de abrir a gaveta do meu pai e cheirar o perfume dele, que era muito bom. E quando eu sinto qualquer coisa com alguma coisa amadeirada, me vem aquela sensação boa. É um túnel do tempo. É um portal. Na verdade, o perfume é um portal, né? Então, quando a gente acessa o perfume, na hora que você inala o perfume, ele vai diretamente para o sistema límbico. Então, acontece uma situação que a gente não sabe se a gente gosta ou não gosta, mas não sabe por quê. Porque a gente não consegue raciocinar. Sim. Então, o sistema límbico está associado diretamente à nossa memória também. Sim.
Então, Ele deve ir lá na caixinha e falar, é aqui. eu gosto ou não gosto, mas eu não sei por quê, eu não sei É. racionalizar. Sim, você não Né? consegue trazer a luz da consciência, né? Exatamente. Então, é uma dessas coisas que a gente quer trabalhar e buscar, até porque a indústria de perfumaria nunca se juntou com a psicogenealogia, até porque a psicogenealogia é uma ciência recente. Sim, né? mas olha que legal, vai agregando Vai. os conhecimentos, né? E a psicogenealogia, acho que ela é isso, ela vai crescendo, né? E é legal, muito legal isso. Bom, foi ótimo o nosso bate-papo, né? Foi muito bom. gostoso. Espero te ver aqui de novo para falar da psicogenealogia, que Com prazer. é a nossa paixão, né? Com certeza. Não, E para você que assistiu, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, deixe seu comentário. Antes de finalizar, vou pedir para você deixar um recadinho pro pessoal que está nos assistindo. Eu queria te agradecer pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, contando um pouquinho da minha história, das minhas aventuras. Para quem tiver interesse, eu estou no Instagram Paula Patriarca, Paula com O, Paula Patriarca _terapeuta. E se alguém tiver interesse no livro, entre em contato comigo pelo Instagram mesmo, que aí a gente pode enviar o livro para vocês em qualquer lugar do Brasil. É isso aí, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.